dos mitos giram em torno do parto tradicional, consequência da desinformação, gerando medo e insegurança na mulher, enfraquecendo seu poder de decisão. A circular de cordão tem aparecido como principal argumento médico para a realização de cesáreas. Doutora Leila, médica obstetra, explica. Circular de cordão não é indicação de cesárea. A presença de cordão envolvendo o pescoço do bebê não é indicação de cesárea, nunca foi em nenhum tratado de obstetrícia, nem nunca vai ser. Na verdade, o que pode prejudicar o bebê não é o cordão no pescoço, tá joia? Quando esse cordão enrolado no pescoço, ele aperta e diminui o fluxo sanguíneo no cordão, ele pode realmente levar a uma diminuição da oxigenação do bebê e exigir uma atitude. Mas como é que a gente vai então reconhecer que isso está acontecendo? Porque isso não acontece sempre, certo? A gente vai reconhecer que isso acontece através da escuta dos batimentos do bebê. Porque o primeiro sinal de que o bebê não está sendo bem oxigenado é uma modificação nos batimentos cardíacos, certo? Então, assim, 1/3 dos bebês que nascem normal, nasceu de um parto normal, tranquilo, ótimo, 1/3 desses bebês, eles nascem com circular de cordão. Muito bem, obrigada. Então, na verdade, não é a presença da circular, é a presença de uma situação que o bebê não está sendo bem oxigenado. E isso daí eu vou dar o diagnóstico escutando o coração do bebê e não pela circular do cordão. Então, não é indicação absoluta de cesárea de forma nenhuma. Nenhuma volta, nem 2 voltas, nem 3 voltas. O que vai determinar é se o sangue está circulando bem ali. E não é a presença da circular que vai impedir isso. Agora, a segunda coisa é isso, é que é mais absurdo ainda. Se circular de cordão já não é indicação de cesárea, o uso da ultrassonografia para antes do trabalho de parto você indicar uma cesárea está mais errado ainda. Porque é o seguinte, antes do bebê encaixar na pelve, ou seja, no começo do trabalho de parto, quando ele encaixa realmente, antes de começar essas contrações, ele pode laçar e desenlaçar diversas vezes. Então, quando você faz uma ultrassonografia que você vê que tem uma circular de cordão, você só pode dizer que tem aquela circular naquele momento, mas dali a 5 minutos pode não ter mais. Ou mesmo o contrário, você pode até dizer, não tem nada, e dali a 5 minutos ter. Então, não só a circular de cordão ela não é indicação de cesariana, como também não se deve lançar mão de ultrassonografias para ficar dando esse tipo de diagnóstico de jeito nenhum. É mito completo. Você só tem como saber se o bebê está bem ou não com aquilo ali durante o trabalho de parto, escutando o coração do bebê, só isso. Outro argumento recorrente é a falta de dilatação e o não rompimento da bolsa. Então, assim, essa coisa da passagem, né? Então, a desproporção entre a cabeça do bebê e a pelve da mãe, a bacia da mãe. Então, isso é uma situação que pode acontecer, mas ela é rara. E, na verdade, você só tem como dizer que ela aconteceu se a mulher estiver em trabalho de parto. Então, é preciso que ela esteja em trabalho de parto e você avalie, durante o trabalho de parto, a relação entre aquela cabeça e aquela pelve. Você não pode, olhando para uma mulher, pelo tamanho da barriga dela, pelo tamanho do bebê, pelo tipo de bacia que ela tem, dizer se ela vai ter uma desproporção ou não. Isso é completamente errado. A única forma de você avaliar isso é durante o trabalho de parto. E isso é assim por quê? Porque a proporção entre a cabeça do bebê e a pelve do bebê, cada cabeça do bebê é diferente, cada trabalho de parto é diferente. Você só tem que avaliar no momento em que aquilo está acontecendo. Entendeu? Então, não tem como você, antes do trabalho de parto, dar esse diagnóstico. Em relação à dilatação, uma mulher não ter dilatação é uma coisa raríssima. Toda mulher com o trabalho de parto acontecendo de forma adequada, com contrações adequadas, o colo vai dilatar, certo? Se o colo não está dilatando, pode estar acontecendo aí alguma coisa. Ou as contrações não estão adequadas, ou existem outros fatores que estão influenciando. Por exemplo, de repente pode existir realmente uma desproporção entre aquela cabeça e aquela pelve, um mau posicionamento da cabeça, e a cabeça não está forçando a pelve, ele está muito alto, alguma coisa. Então isso pode acontecer. Mas a falta de dilatação, como o povo diz, não, chegou a 40 semanas e não dilatou, aí é cesárea? Não, de forma nenhuma. Nenhuma mulher precisa ter dilatação antes de entrar em trabalho de parto, não. Essa dilatação, ela só pode ser avaliada se ela entrar em trabalho de parto. Antes disso, ela não precisa
ser condenada a uma cesariana. E assim, a bolsa não estourar, eu não vejo como isso pode ser nem indicação de cesariana, porque existem muitas mulheres que a bolsa só vai estourar já perto do bebê nascer. E existem casos bem raros onde o bebê ele nasce com a bolsa íntegra, nasce dentro da bolsa. Então, eu não entendo como uma falta de a bolsa estourar possa ser nem indicação de cesariana. A possível alteração na fisiologia faz com que as mulheres fiquem receosas em tentar um parto natural. Em relação a como o corpo da mulher se modifica com o parto, a gente não pode dizer que a gravidez e o parto não modificam o corpo da mulher. Claro que a mulher, depois dela engravidar e ter filho, o corpo dela vai ficar diferente. Mas isso tem muito mais a ver com o fato dela ter ficado grávida do que por onde o bebê sai, certo? Então, a questão da vagina da mulher, não que ela vá ficar absolutamente igual depois de uma gravidez e de um parto. Ela vai ficar uma vagina de uma mulher madura. Se o parto for conduzido adequadamente, né, não for feito nenhum procedimento desnecessário, e aí a gente inclui tanto aquele corte no períneo, como também incentivos que a mulher faça força antes dela ter vontade, por exemplo, de fazer força, e controlando que a saída do bebê seja tranquila, protegendo o períneo da mulher. Se tudo isso for feito, a maioria das mulheres não vai ter nenhum problema no reinício de sua vida sexual, não vai modificar nada. Pelo contrário, o que a gente observa é que essas mulheres que vivem o parto de uma forma plena, vivem toda a feminilidade, né, e se sentem completas quanto mulher depois que elas têm neném, e o marido participa disso com ela, o que a gente observa é que esse casal melhora até o relacionamento, porque eu acredito que a maioria dos homens sente muito orgulho de suas mulheres quando elas passam por esses processos. De acordo com as pesquisas, o medo da dor é um dos principais motivos que levam as mulheres a escolher a cesárea como método para trazer seus filhos ao mundo. A parteira Sueli Carvalho nos fala sobre esse assunto. O tamanho da dor é o tamanho do medo. Quanto maior o medo, maior é a dor que ela vai sentir. Se ela for preparada, se ela for informada sobre todo o processo, tudo que está acontecendo com o corpo dela, e o momento do parto, como ela pode assumir essa função, essa ação, sabe? E ela ter o controle disso nas mãos, o medo dela se reduz a menos de 50%. Ela vai ter o controle sobre isso. E aí a gente entra com essas ajudas naturais de banhos, de massagem, de música, de conversas, enfim. Quanto mais a mulher, olha, a mulher que fala muito, ai, Deus me livre, porque essa dor eu não quero sentir, é insuportável. Aí vamos começar a conversar, vamos começar a perguntar para ela qual é o conceito que ela tem de parto. Aí vamos perguntar para ela onde ela aprendeu isso, quem ensinou isso para ela. Foi dentro de casa, foi a mãe dela que disse para ela, olha, eu sofri tanto quando eu pari você, porque na época não tinha cesariana assim, né, como é hoje, que é uma escolha, né, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eu não escolhia fazer uma cesárea. Esse modismo da cesariana é coisa dos últimos 30 anos, né? Então, assim, quando eu tive você, né, a gente não escolheu uma cesariana, mas olha, eu sofri tanto, doeu tanto, quase que eu morri. Isso é o que ela ouve quando ela é pequenininha. Depois maiorzinha, depois na adolescência, quando ela começa a menstruar e ela tem cólica menstrual, ela diz, isso não é nada, você vai ver quando você for ter um filho. Aí é que você vai ver o que é dor. Pô, o que essa menina vai guardar na memória dela, né? E isso passa a ser uma composição do conceito, ela está compondo um conceito, um paradigma. Então, para ela, o parto é isso, ajudada pelas religiões, né, que dizem que a mulher tem que sofrer para ter menino. A mulher tem direito à informação. Durante a gravidez, né, pré-natal deveria ser para isso.
para ir assim, desfazendo os mitos, né, através da informação, orientando a mulher corretamente, ensinando para ela alguns exercícios, né, falando muito sobre a nutrição. A alimentação é fundamental para uma boa gravidez ou não, né? Enfim, sobre sexualidade, sobre amamentação. Isso deveria ser feito no pré-natal, mas não é, nós sabemos que não é. Se ela passa por um processo de informação, de preparação, ela jamais vai fazer escolha por cesariana. Se ela souber o significado de uma cesariana. A cesariana é uma invenção da ciência para salvar vidas, mas não para ser uma escolha. Não entra na lista das posições de parto. Não entra. Cesariana, a mulher nunca poderia dizer eu quero uma cesariana. A única pessoa que pode dizer que a mulher vai ter uma cesariana é o profissional de saúde, com base, com fundamentos muito, muito bem feitos, muito sólidos, muito certos, muito corretos. Essa coisa de ser correto é uma questão ética. Várias instituições e grupos de apoio a gestantes têm se formado com o intuito de esclarecer dúvidas e apoiá-las em suas escolhas. Quando ela tem o parto natural, ela conta com a ajuda da força da gravidade, que vai ajudar ela a fazer força empurrando para baixo. O bebê dela vai sair com mais facilidade, porque ela ela não perde esses 4 centímetros de espaçamento vaginal. As dores são menos dolorosas, né? São mais amenas. O tempo de trabalho de parto é mais rápido. Ela vai estar completamente ativa na hora do parto, porque ela vai se alimentar durante todo o processo do trabalho de parto, né? Na hora, ela vai dizer qual a posição que ela quer, ela vai escolher a posição e vai dizer eu quero ficar assim, e a gente respeita. O bebê nasceu, imediatamente vai para o seio dela, antes de cortar o cordão umbilical, ele já está no seio, mamando, né? Então a relação mãe-filho, esse vínculo mãe-filho não é desrespeitado, né? Não é violentado, né? A gente não corta o cordão imediatamente, deixa lá muito tempo. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. É tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não